Bom, estamos então dando início aqui a mais um estudo do pensamento e vida. Eh, e hoje o tema que nós vamos estudar refere-se ao capítulo 19, que é prosperidade. E então o que que seria prosperidade, né? Então, quando a gente vai no dicionário, nós vamos ver que prosperidade é desenvolvido, abundante, bem-sucedido, rico, ou uma circunstância favorável, próspera, também sinônimo aqui de felicidade, né? Abundância de alimentos, produtos consumíveis, fartura, excesso de bens materiais, riqueza. Então, na definição do vocabulário nosso, do vocabulário comum, prosperidade está intimamente relacionado aqui com sucesso material, né? Uma coisa bastante interessante da gente pensar isso. Então, para nós, existe uma forte associação entre ser próspero e ter bens, ter dinheiro, riquezas. E isso vem já de muito tempo, é um debate filosófico da humanidade. E dos grandes gregos pensadores, filósofos, né, eles nem não se entendiam nesse ponto. Então, Aristóteles, ele diz que felicidade se confunde com prosperidade. E, então, para Aristóteles, a definição de felicidade ela é muito próxima ao que a gente considera como prosperidade. Já para Platão, felicidade seriam os bens psíquicos, ou seja, a mente. A felicidade é uma conduta reta da mente. E ela se manifesta externamente pela prática das virtudes. Então, quando a gente pratica boas virtudes, porque a nossa mente está em equilíbrio, nós seríamos felizes, para Platão, né? Então, para Platão, felicidade é a harmonia da alma, o que é uma coisa transcendente, porque a alma é imaterial. Ela não faz parte do sensório das coisas que a gente vê, das coisas que a gente pega. Enquanto para Aristóteles, a felicidade é o bem-estar, então está ligado ao corpo, a um certo grau de saúde, e também a prosperidade, ou seja, o sucesso material que a pessoa tem. E que seriam esses, para Aristóteles, os objetivos últimos da vida prática. E então, né, o homem necessita de prosperidade, né, segundo Aristóteles, exterior, porque a nossa natureza não basta em si mesma. Então, ele negava essa questão de Platão, que dizia que a felicidade é uma coisa interna. Ele acreditava que era necessário uma coisa externa para a felicidade, né? Nosso corpo também necessita gozar saúde, ser alimentado e cuidado. Então, é um conceito de felicidade imanente, que é aquele que está no sensório, no palpável, coisas do meu corpo, né, coisas que eu percebo. E, e é interessante, né? Enquanto eu preparava esse material, eu achei essa tese de mestrado dessa pessoa aqui, e ela diz que sintetiza muito bem esse debate que entrou nas religiões modernas. Ele veio vindo, né, e chegou nas religiões que temos hoje. Ele diz que a busca desenfreada pela felicidade reflete a lógica das relações materiais. Então, há uma materialização do que vinha a ser felicidade, né, dessas relações capitalistas, que vê o esforço para atingir como um investimento. E é interessante, quando eu vi essa palavra, eu destaquei ela porque nós pensamos assim mesmo, não é, gente? Muitas vezes a gente fala, olha, você tem que investir no seu futuro. Você estuda hoje para ter uma boa profissão, ter dinheiro, aposentar bem, viver uma velhice tranquila, não é? Então parece que o investimento que a gente faz nessa prosperidade tem a ver com a nossa felicidade, é uma coisa de capital, né? Como se fossem investimentos capitais que a gente vai depois colher. Então, nesse sentido, né, ele diz, o comércio da felicidade chega em algumas religiões com uma teoria da prosperidade. Então, é próspero para ser feliz, para estar em conceito com Deus, para fazer o que Deus manda. Se eu faço tudo que a religião prega, eu vou ser próspero, materialmente feliz, né? E que isso se sobreporia, inclusive, à esperança de salvação, que é a transcendência. Então, nós estamos presos, né? O homem, a gente sabe, é a sua mente, é o seu espírito. E o corpo nada mais é do que uma criação do nosso perispírito na matéria. Então, nós formamos esse corpo, mas nós nos confundimos com aquilo e achamos que o corpo somos nós. É isso que nós temos que separar e que o Espiritismo vem nos ensinar, né? E de onde vem isso? Então,
muito breve, né, trazendo alguns pontos de vista meu aqui para a gente entender essa questão da vinculação da prosperidade e da felicidade, nós vamos ver que todo o Velho Testamento usa de linguagens materiais, de coisas palpáveis, para explicar a conduta reta e a observância das leis de Deus. Então, por exemplo, aqui em Jeremias 10, 21, ele diz lá que os pastores se embruteceram, então eles não seguiram a Deus, se tornaram brutos, não buscaram o Senhor e por isso não prosperaram. Olha aí a palavra prosperidade. E todos os seus rebanhos se espalharam. Então a gente vê uma interpretação material. O fato dele não ter seguido a Deus, não ter seguido os mandamentos da lei divina, ou ter se embrutecido, fez com que eles perdessem os rebanhos. O rebanho deles se espalhasse, eles ficassem sem animais, né? Eles eram pastores, então eles não tiveram prosperidade. E Zacarias 8,12, a gente vê assim, né, uma profecia de Zacarias. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará seu fruto, ou seja, a videira dará uvas, a terra dará sua novidade, os céus darão um orvalho, então Deus fará parte dele, fazendo chover, e farei que o restante desse povo herde tudo isso, inclusive fique para os descendentes. Então, realmente uma ligação entre fazer o que é correto do ponto de vista religioso, como de alguma forma tivesse uma consequência material. Então, a gente imagina que um pouco dessa questão da materialização da felicidade e da prosperidade está nessa significação material da felicidade que vem dessa interpretação literal dos símbolos na linguagem alegórica do Velho Testamento. Então, quando interpretamos de uma forma literal uma coisa simbólica que o Velho Testamento nos traz, ou seja, a nossa vida vai ser boa na medida que a gente faça as coisas do Senhor, parece que tem que ter uma significação material. Isso porque, né, nessa época do Velho Testamento, éramos ainda espíritos muito mais iniciais, né? Isso já tem 3.000 anos, 2.500 anos. E a gente tinha essa visão material do que seria felicidade. Mas isso tudo mudou com Jesus. Então a gente percebe claramente que no Evangelho de Jesus, a visão de prosperidade muda. E aí eu trouxe apenas 2 exemplos, em Tiago e João. Então, em Tiago 2,5, ele diz: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Ou seja, agora já mudou. Então, o pobre, aquele que não tem prosperidade, é rico na fé, ou seja, é aquele que tem a ligação com Deus e a plena vivência da espiritualidade. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, e esses pobres, ou seja, sem nenhuma relação com a materialidade, com a prosperidade material, é quem herdaria o reino. E em João 18,36, né, essa é a parte onde Jesus foi preso para ser crucificado e Pôncio Pilatos pergunta para ele: Tu és rei? E Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus claramente coloca, e a gente fala muito isso, né? Essa é uma frase bem conhecida de todos nós. Meu reino não é deste mundo. Então Jesus, ele já falando a espíritos mais maduros, retira da terra e das coisas materiais a felicidade ou a prosperidade verdadeira, né? E segundo Jesus nos fala claramente, estes são atributos espirituais e não materiais. Então, o que veio do Velho Testamento, falando de uma linguagem simples, usando de alegorias, analogias materiais, agora foi removido da matéria e foi colocado todo no reino do Espírito por Jesus. Ainda há outros pensamentos que podemos ter nessa questão de prosperidade, né? Então vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Veja, né? Kardec se preocupou com isso. Então ele quis saber se os espíritos, né, principalmente aqueles que gostam da gente, se eles ficam abalados, sofrem, né, quando a gente está mal ou ficam felizes quando a gente está próspero, né? E olha que resposta interessante os espíritos deram. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem
e sentem felizes com as vossas alegrias. É lógico que nós não estamos aqui para sofrer, e com certeza os espíritos que nos amam vão ser muito felizes quando estivermos felizes. Eles se afligem com os vossos males. Então, eles não gostam que soframos. Mas aí vem uma vírgula. Ele se aflige com os vossos males quando não os suportais com resignação. Resignação é submissão à vontade de alguém ou ao destino, né, no dicionário. A vontade de alguém, quem? Deus. E o destino, né, nós como espíritos sabemos que não existe. O que existe são as leis divinas. Então, é submissão à lei de justiça, amor e caridade. Então, se sofro, mas faço aquilo confiando no amor e na providência divina, que aquilo é melhor para mim, e entendendo, porque os espíritos nos explicaram, nós aprendemos no espiritismo que o sofrimento ele é uma consequência das leis de causa e efeito, da lei de justiça, amor e caridade. Nessa situação, os espíritos bons não se afligem com o nosso sofrimento, porque então esses males são bons para nós. Agora, se não nós suportamos com resignação, nos rebelamos, ficamos revoltados, né, deixamos de aprender com aquela oportunidade, aí eles se afligem, porque então os males não vos darão resultados, pois procedeis como doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então, nessa condição onde nós reagimos mal às adversidades, às vicissitudes e aos aparentes sofrimentos, é quando os espíritos se compadecem de nós, porque então não estaremos passando por aquilo sem proveito. Mas eles não se afligem com o mal em si, o fato de eu ter uma doença, se eu reajo bem a ela, o fato de eu estar na dificuldade material, se aquilo está gerando crescimento. Vejo que é muito interessante nós pensarmos sobre isso um pouco mais a fundo, né? Porque isso tem a ver com o que a gente vai entender ser prosperidade. E eu estou lendo este livro de Herculano Pires, que se chama O Espírito e o Tempo, e eu tenho aprendido muita coisa. E no capítulo 2, da parte 2 do capítulo 1, ele fala da emancipação espiritual do homem. Ele discute aqueles conceitos que eu já trouxe de imanência e transcendência, né? Quando a gente falou lá de Platão, de Aristóteles. E, então, imanência, pessoal, imanente é o que podemos conhecer. Isso aqui é um resumão, né? Kant que colocou isso para nós, que é um filósofo do século XVI. Imanente, século XVII, desculpa, é o que podemos conhecer, o que está presente no tempo e no espaço. Então, o nosso corpo, os bens que nós temos, as coisas que nos cercam. E transcendente é aquilo que podemos entender. Então, a gente não está presente, aquilo não está presente no tempo e no espaço. Então, é o nosso espírito, é Deus, é o conceito de uma felicidade abstrata, né? E esses conceitos de imanente e transcendente, hoje, eles são muito importantes para que a gente tenha uma interpretação mais correta da nossa encarnação e do porquê estamos aqui. Se lembrarmos lá do que fala Platão, né? Então, é um debate entre a realidade material e sensível e a realidade imaterial e suprassensível. Enquanto Aristóteles, ou no Velho Testamento, a realidade é palpável, ela é imanente, nós já estamos na era do Espírito. Então, nós sabemos que nós estamos habitando um corpo que foi criado pela nossa própria mente, mas nós não somos esse corpo. Esse corpo morre e nossa mente continua, e ela é eterna. Então, essa transcendência que nós fazemos, né, que são as coisas que nós podemos entender, elas se tornam importantes nesse momento da encarnação e de como nós podemos aproveitar a oportunidade reencarnatória. E neste livro, né, Herculano Pires, ele nos coloca as faixas do entendimento espiritual do homem. Então, ele começa na faixa tribal, no horizonte, agrícola, no horizonte civilizado, no profético e no espiritual. E o Velho Testamento, ele circula entre os horizontes agrícola, civilizado e o profético, principalmente. E o que é muito interessante, se alguém quiser ler este livro de Herculano Pires, é que ele coloca nisso que é a história das religiões, então esses conceitos desses horizontes, eles são clássicos na história das religiões. Ele coloca um ponto importante que é a mediunidade.
Então, a mediunidade, ela é a porta de acesso à realidade imaterial e suprassensível no processo de transcendência humana. E ele coloca que quando o espírito primitivo tinha medo do trovão e achava que o trovão era um deus, aquilo não era uma coisa que ele fazia por alegoria ou comparação. Ele conhecia o plano espiritual pela mediunidade, então aparecia para ele os espíritos desencarnados e ele sabia que eles existiam. Então a mediunidade, pessoal, ela cunhou o conceito de religiosidade e ela cunha a compreensão que temos do plano espiritual do nosso futuro imaterial. E o espiritismo, quando ele traz à luz da razão toda essa relação que temos entre o plano material e o plano espiritual, ele se torna muito importante, permitindo essa nossa transcendência. E agora que possamos buscar um conceito de prosperidade mais afinado com a era do espírito que a gente vive hoje. E aí, depois dessa elucubração inicial, eu vou começar aqui com o texto propriamente dito de Emmanuel. Então, Emmanuel, no capítulo 19, começa da seguinte forma: prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Né? Então, na Terra, como a gente já definiu, o próprio Emmanuel reforça, a prosperidade tem a ver com fortuna e felicidade. E que nós, buscando a posse, ou seja, os bens materiais, o relevo, a autoridade, o domínio, usamos grande parte do nosso tempo e do nosso esforço durante a encarnação. Né? Então, aqui a gente gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio. Prélio é peleja, combate, ou seja, quem apareça aqui na Terra, nas lutas do dia a dia, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Então, a gente sabe, né? Tem pessoas que usam até do espírito, dos conhecimentos espirituais, para conseguir o quê? Prosperidade material, o que é um tremendo contrassenso. Se a pessoa está vendo um espírito com determinadas condições, ela usa da mediunidade para ser rica, para ter dinheiro, para ter poder, posse, sendo que ela sabe que ela morre e acaba tudo isso, não parece ser uma coisa muito lógica, mas fazemos isso. É muito interessante, né? Milhões de homens de hoje vivem à cata do ouro e predominância. Olha que interessante as palavras que escolhe Emmanuel, né? Ouro como simbolizando tudo que é material. E aí eu lembro do mito lá de Esaú e Jacó na Gênese, né, no Velho Testamento, que Jacó representava aquelas pessoas que queriam o ouro, o prazer e a posse, né? Enquanto Esaú, que era o irmão mais novo, aquelas pessoas que queriam o poder e o prestígio. Então, Esaú, que queria muito o prestígio, mas não era o irmão mais velho, então ele não herdaria o prestígio do seu primogênito ali na cultura hebraica. Ele compra esse prestígio com um guisado de carnes, né, para o irmão dele, Esaú, que ele não queria ter tanto poder, o que lhe interessava mais eram as coisas materiais. Então, muitas vezes nós somos pegos pelo ouro, pela posse, pelos vícios da matéria, outras vezes pelo poder, pelo prestígio, pela predominância. E aí ele comenta, né, Emmanuel, que então milhões de espíritos estão ainda à cata de ouro e predominância, como antigamente faziam, né, quando viviam uma vida mais simples e se entregavam aos mistérios primitivos da caça e da pesca. Então é interessante que a gente mostra que a sociedade evoluiu tanto materialmente, mas milhões de pessoas ainda buscam as mesmas coisas. Buscam o ouro, o prestígio, não buscam bens materiais, espirituais. Então, a evolução social parece que nos sofisticou, nos desenvolveu a inteligência, mas não nos mudou em espírito. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. E esse é um ponto-chave, aqui eu destaquei em vermelho, de toda essa parte onde nós vamos ter aqui os ensinamentos de Emmanuel. Né? Então, vamos lembrar que Pensamento e Vida é o título do livro. Ele abre, né, no livro
no primeiro capítulo dizendo que a mente é o espelho da vida, que tem no coração a sua face e no cérebro o centro das suas ondulações. Então, nós somos a nossa mente, nós somos aquilo que pensamos e as emoções que temos. E aí ele diz que quando a gente busca os valores da vida, né, ouro, predominância, nós mobilizamos para isso a energia mental que temos, né? E essa energia mental, ela é constituída à base das nossas emoções e desejos. Então, o que eu quero e o que eu sinto. E aí a gente relembrou também, nesse momento, do capítulo 2 do Pensamento e Vida, que se chama Vontade, onde ele diz que o cérebro é um dínamo de energia mental. Nesse capítulo, inclusive, ele diz que um dia nós mediremos a energia emitida pela mente, né? Nós vamos ter um jeito de medir, que ela é tão mensurável como a própria energia da luz. E se a gente pensar 100 anos atrás, a gente não media a luz. Hoje o próprio celular aí, né, mede a luz. Então, haverá um momento que a gente vai medir essa energia mental. E ela é emitida ou refletida segundo a capacidade própria. E quem determina o sentido que ela vai, o controle dessa energia mental é dado pela vontade, né? Então, é pela vontade que nós temos o controle, a direção onde iremos direcionar essa energia mental. E aí Emmanuel está fazendo esse alerta que milhares de pessoas na encarnação esquecem dos seus destinos e dos seus princípios espirituais e buscam o ouro e a predominância, né? Plasmando e direcionando sua energia mental nesse sentido. E voltando aqui ao capítulo Prosperidade, né, ele diz que o espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à tona os elementos que nos ocupam a alma. Então, ele reforça o que ele já disse, em outras palavras, né, dizendo isso, que o espelho do coração, o espelho da nossa mente, que é a nossa face da nossa mente, como ele está constantemente focado nos objetos e situações que deseja, é como se o nosso espelho sempre mirasse aquilo que é o fundo dos nossos desejos. Ele coloca na nossa rota evolutiva, no nosso caminho, aquilo que a gente busca e aquilo que a gente ocupa, né? E aí ele diz que não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada da glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que possui a nossa atenção. Olha que interessante, né? E começa a se tornar até um pouco complexo, né? O que Emmanuel está querendo dizer. Eu demorei um pouco, meditei aqui para tentar entender melhor. Pode ser que vocês não vão concordar, inclusive, com o meu ponto de vista aqui. Mas ele diz, olha, não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, ou com aquilo que nos chama a atenção, com aquilo que o coração, o espelho nosso da mente está virado, demorando-nos nesse ou naquele setor da luta conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. E confundimos sempre, né? A palavra confundir significa ligar-se tão estreitamente que é impossível distinguir. É como que se o meu espírito, de alguma forma, se assemelhasse àquilo. E se a gente pensar, né, que a gente conhece do plano espiritual, imaginamos que o espírito de luz, o espelho do coração dele está voltado para o amor. Então ele é o quê? Bonito, brilhante, agradável. E o espírito mal das trevas, o espelho do coração dele está voltado para quê? Para o ódio, para a ganância, cupidez, né? E egoísmo. E aí ele se confunde com aquilo que ele deseja e ele se torna um ser escuro, com uma vibração ruim, não é? E é isso que eu pude entender aqui, né? Então, quando a gente está buscando prosperidade, nós temos que nos preocupar muito com o que a gente quer. Porque a gente pode conseguir, só que o que a gente conseguir pode não ser bom para nós, né? Isso pode ser um problema depois para nós mesmos. E, então, os nossos propósitos são um ponto importante aqui, né? São um ponto-chave. Porque a gente se confunde com aquilo que quer. Se a gente for resumir essa frase, né, a gente acaba se confundindo com aquilo que a gente quer. Então, nós temos que revisar o que queremos.
nós temos que revisar o que consideramos uma prosperidade, um objetivo a ser alcançado na nossa encarnação. E ele dá um outro exemplo bem interessante, Emmanuel. Ele diz assim: como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos. Então, no filme, né, pessoal, são muitas fotos. Então, são tantas fotos e elas passam tão rápido que elas nos dão a sensação do movimento. Então, o filme é isso, né? São quadros que se sucedem de forma ininterrupta. Então, a nossa experiência ela é determinada por isso, né? E todas nessa naquela fase de nossa vida. Isso constitui-se do quê? Dos desejos repetidos de nossos sentimentos. Então, aqueles desejos que temos acabam constituindo o filme de nossas vidas e plasmando o movimento daquilo que fazemos. E aí estes repetidos sentimentos geram ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta. Então, se eu sou infeliz, é porque eu repetidamente emiti infelicidade. Se eu sou feliz, é porque eu repetidamente emiti felicidade, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? E aí essas ideias contínuas que nós temos, né, que acabam determinando os temas da nossa luta, nossa mente aos quais se nos associa a mente. Então, a nossa mente ela acaba se associando a tudo isso, né? Identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, a maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Olha que interessante. Então, quando nós repetidamente colocamos os mesmos sentimentos, plasmando ideias, formas, pensamento, eles vão constituir o filme da nossa vida. E eles vão nos dizer o tema da nossa luta. Então, se nós vamos lutar por coisas boas, ruins, produtivas ou não, depende dessas escolhas que nós fazemos em nossos sentimentos, né? E a nossa alma se identifica quase que de ser absoluto, né? Como ele falou lá, a gente se confunde, há um confundimento com aquilo que a gente quer. E ele cria essa última imagem bem interessante, que é como a tartaruga, que ela produz uma carapaça, em teoria, para protegê-la, mas ela fica presa lá dentro. Então, é como se a nossa mente estivesse aprisionada por uma carapaça de imagens de pensamento, de formas, né, que nós plasmamos, de sentimentos. E então, os reflexos repetidos de nossos sentimentos plasmam os temas de nossa luta, né? Eu achei muito interessante, eu tentei resumir dessa forma. E eu fiz uma outra figura aqui na minha mente, né, dessa televisão. É como que se a nossa mente fosse uma televisão. Então, o que Deus nos deu? A mente. Deus nos deu a televisão. Agora, que filme ela passa? O filme que lá passa depende de nós. Nós que escolhemos o canal que a gente quer assistir. Se eu quero assistir um canal de coisas muito boas, produtivas, legais, rica em conhecimento, essa vai ser o filme da minha vida. Se eu, por outro lado, estou ligado em coisas negativas, falando mal do próximo, falando mal do governo, aquela atitude desanimada, competitivo, egoísta, invejoso, esse é o filme. Esse é o filme que passa na minha vida, né? É o que o Emmanuel está dizendo aí. E aí a responsabilidade é minha, não é de Deus. Nós nunca podemos responsabilizá-lo, né, por aquilo que em verdade fizemos com nossa própria liberdade. Em razão disso, aí entra Emmanuel. Então, primeiro Emmanuel fez o quê? Em alguns parágrafos ali, ele fez uma leitura do que ele vê. Ele vê a gente cuidando de buscar ouro, predominância, vivendo não muito diferente quando na época primitiva, que a gente ia atrás da caça, dos tesouros, né? Ele vê as pessoas gastando as oportunidades da existência com coisas materiais, né? E aí ele deu exemplo, ele nos alertou que a mente plasma o nosso futuro, o filme da nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer, com o que a gente sente, né? E agora ele entra numa outra fase aqui das explicações, onde ele vai discutir o conceito de prosperidade em si. Então ele diz que, em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar, com proveito para os sagrados objetivos da criação.
Então, isso que nós temos como prosperidade, ser, sucesso material, saúde, é discutível, porque às vezes eu possuo, eu comando, mas aquilo não atende aos objetivos da encarnação, o que Deus pretende conosco. E é por isso que Jesus alertou: olha, o meu reino não é deste mundo. Então, se você quer me seguir, você tem que pensar em outras coisas, um outro reino. É a transcendência, o reino espiritual, não o reino material. Né? Então, possuir, ter predominância. Né? O que eu quero nem sempre é bom para mim. É isso que Emmanuel está tentando nos dizer aqui. Não sei aproveitar para o meu progresso. Então, também não é o caso, né, pessoal, de dizer que ter dinheiro é ruim. O que importa é como você faz com aquilo, porque nem todos sabem possuir. Tem os que sabem, aí eles usam bem a fortuna. Mas é um questionamento que ele nos chama nesse momento. Muita gente, pela reflexão mental, insiste em torno dos recursos amoedados. Desculpa, eu li errado. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se não se converte em fatores de enriquecimento geral, ou seja, para toda a população, ela cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Então, azinhavre, pessoal, é aquela camada verde que cresce, que aparece, assim como fosse uma ferrugem que corrói os objetos de cobre. E usura é a qualidade ou característica de quem é excessivamente avarento, é o interesse pessoal, a pessoa quer só para si própria. Então, quando a gente quer para si próprio apenas, né, aquela energia mental que a gente usou, né, incessante, em busca de recursos amoedados, ou seja, de coisas materiais, pode ter me feito, gerado na encarnação da pessoa, progressão material, mas se ela não converter aquilo para o bem de todos, aquilo para ela acaba sendo um malefício. E ela que achava que estava sendo próspera, na verdade, ela está criando um grande problema que ela vai ter que depois reaver. Né? Então, o ponto de equilíbrio para o progresso ou a prosperidade verdadeira, qual é? É que as coisas que buscamos não resultem apenas no progresso para nós, mas resultem também no progresso para todos. Eu tenho que incluir o próximo. Jesus também falou: amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a prosperidade é egoísta, está errada, porque ela é usura, eu estou tirando de alguém para mim. A prosperidade ela tem que incluir o coletivo, porque, na verdade, eu tenho que ter uma visão espiritual da vida depois da morte, que é a vida verdadeira do espírito. Né? Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual. Olha que interessante. Né? Então, no século, ou seja, neste momento que passa a Terra, neste momento agora, ferem o solo da vida. Então, uma figura dizendo que a gente está agredindo as bases da existência. Com anseios repetidos, ideias repetidas de saliência individual, né? Predominância, ouro para si, e adquirem vasto renome na ciência, na religião, nas letras, nas artes. Então, né, ferindo o solo da vida, elas acabam adquirindo, né, em busca dessa saliência individual, renome, mas se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, ou seja, se o que ela faz não é para o próximo também, né, combatendo aqui o interesse pessoal e tendo o cultivo da abnegação, quase sempre, muito embora elas figurem na galeria da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância. Olha que coisa interessante. Né? Extravagante é uma ação que escapa às normas usuais, ao bom senso, ao equilíbrio. Então, aquela onda mental excessivamente voltada a si, ao ouro, ao dinheiro, ele chamou aqui de uma onda mental de extravagância. Elas voltam de retorno para a própria pessoa e ela vai encaminhá-la para os labirintos aí que ele chamou da purgação.
Então, o que nós chamamos de prosperidade, infelizmente, não está muito correto. Às vezes a gente está pensando lá no sentido material do Velho Testamento e achar que aquele que faz a religião certinha tem dinheiro e saúde. E não é nada disso. Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. Então eu não posso querer medir as coisas espirituais que eu faço com base em conquistas de matéria. Então, não é porque eu sou bonzinho, por exemplo, não é porque eu vou no centro espírita fazer prece da passe que eu não vou pegar a Covid. Eu vou pegar a Covid se eu não tomar cuidado, se eu não usar máscara. Então, a gente às vezes faz uma compreensão incorreta, um pouco às vezes até infantil desses aspectos da relacionamento que nós temos com Deus. Né? Então, veja que frase muito forte de Emmanuel. Né? Então, nós ferimos o solo da vida na busca de saliência individual. Como nós criamos no filme da vida aquilo que nossa energia mental plasma, então a gente acaba conseguindo esse retorno na ciência, na religião, na arte, né? Mas se não soubermos dividir com todos e que aquilo seja para o bem de todos, nós criamos depois problemas para nós mesmos. Então aquilo que a gente mediu como prosperidade não foi tão legal assim, né? E eu lembrei, quando eu estava vendo isso, no capítulo 17 do Pensamento e Vida, que se chama Profissão, Emmanuel também traz isso para nós. Né? Ele fala o seguinte, nessa província moral do devotamento sem lindes, lindes é limites, né? No devotamento moral sem limites, que se surpreende os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo no bem, ou seja, ele não está fazendo para conseguir algo, para ser próspero materialmente, ele faz pelo prazer de fazer o bem. Nem sempre respira o gênio. É o que ele está falando nessa frase que a gente acabou de ver agora. Aquele que é considerado um gênio da ciência, da indústria ou da arte, nem sempre ele está ali. Né? Por vezes, esse está onerado pela angústia, onerado de angústia pela soma de reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas nessa província de devotamento moral, identificamos os altos sacerdotes, os admiráveis artistas, os nobres inventores, os artistas iluminados, as grandes mães, tantas vezes esquecidas, sofredoras de todas as latitudes. Então, quando nós exercemos a nossa profissão com abnegação e não com o objetivo de saliência individual, interesse pessoal, nós estamos permitindo que pelas nossas mãos se reflita na Terra o pensamento dos altos espíritos que comandam a nossa evolução. E nós nos transformamos em elementos do bem e do progresso durante o nosso trabalho. Também nós vimos isso nesse capítulo 17, que não é rezando no centro espírita que nós vamos fazer a transformação do mundo. É no dia a dia, dentro da nossa família, e pelas atitudes profissionais, como nós nos relacionamos com as pessoas que estão no nosso trabalho, né? Que nós vamos fazer, é o que ele diz aqui. Voltando ao capítulo 19, né, prosperidade, Emmanuel, então, coloca bem claro, há por isso muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação de débitos, de erros, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença. Olha que, né, mano, às vezes fala umas coisas complicadas. Eu falei, avenida de licença, que avenida é essa, né? Então, no dicionário, licença é o poder de fazer a sua vontade. Riqueza nos dá licença, porque eu faço o que eu quero. Eu tenho muita liberdade e capacidade de ação. E a pobreza nos tolhe a licença, porque ela não nos deixa fazer sempre o que queremos, a gente acaba fazendo o que precisa. Né? Então, aquele banquete opíparo e a bolsa farsa são avenidas de licença, onde eu posso fazer o que eu quero, exercer a minha vontade livre, e aí acabam correndo para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair
ao preço de longos estágios de perturbação, na perturbação e na sombra, né? Então, às vezes, aquilo que consideramos uma prosperidade é, na verdade, algo que está nos prejudicando espiritualmente. Emmanuel tenta falar isso de uma forma bem delicada, porque também não é o caso de enaltecer a pobreza e a miséria. Não é aí, por aí. Quando Jesus visitou Zaqueu, ele deu essa mensagem para nós. Zaqueu era um homem rico, mas ele era um rico justo. E Jesus procurou Zaqueu e foi comer com Zaqueu. Esteve na casa dele, valorizando, então, que a riqueza em si não é um problema, é o uso e por que queremos aquilo, né? Mas na reflexão deste momento, aquilo que classificamos como normalmente prosperidade, muitas vezes é uma avenida de licença, algo que poderá vir nos prejudicar se não soubermos tomar cuidado, né? E também peguei uma frase de Aristóteles muito legal, que acho que enquadra nisso aqui, que é o seguinte: sabedoria é um adorno na prosperidade. Então, quando tudo está bem, ser sábio é um enfeite, né? Dispensável, mas é um refúgio na adversidade. Então, no momento que estamos passando pelas dificuldades, como ele diz, olha, a mesa vazia, o fogão sem lume, pode ser caminhos de louvável reparação, porque nós estamos necessitando agir com sabedoria e aprender. Muito interessante, né? E aí ele termina com esta frase dizendo o seguinte: muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Então volta até naquele pensamento daquela pessoa na tese de mestrado dele, né, que falou que às vezes a religião troca, né, a prosperidade material pela salvação. E às vezes a gente vê isso, né? Pessoas que não se conformam que exista Deus porque o mundo é injusto. Os maus têm todo o dinheiro, os maus roubam e têm vida farta, né? Pessoas sem caráter têm poder, usam mal o poder, e acho que isso tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a oportunidade que essa pessoa pediu e está vivendo, né? E, então, esse pensamento, pessoal, nós podemos claramente compreendê-lo, entendê-lo, pela base toda que a doutrina espírita nos dá do que é a nossa reencarnação e o que nós viemos fazer aqui na Terra, né? E aí Emmanuel continua: em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da conduta reta não passa de apropriação indébita. Eu tinha falado de apropriação indébita, pegando, imitando aqui Emmanuel, ele que falou isso. Então, a fortuna que só gera coisas boas para mim e que não gera o progresso geral é um roubo, é uma apropriação indébita. Olha o que mais que ele diz: é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Então, como vemos o corpo, porque estamos tolhidos nos sentidos da matéria, nós chegamos a invejar aqueles espíritos que estão naquele momento, naquela situação de aparente prosperidade. Mas se tivéssemos os olhos do espírito, veríamos o que eles emanam de si e atraem para si próprios em termos de energias negativas e de dificuldades que eles vão ter que superar, né? E aí isso exige a formação de reflexos contrários a esses enganos que originaram esses reflexos, esses erros, né? A fim de que a prosperidade legítima, aí que ele vem, ó, a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito os reflexos dominantes da luz. Então, para que nosso espírito reflita a luz, e é o que Jesus nos pediu, né? Jesus nos pediu: vós sois luzes, que brilhe vossa luz. Para que isso ocorra, nós temos que buscar a prosperidade verdadeira. E Emmanuel aqui nos coloca qual é ela: serviço, cultura, amor, retidão. É trabalhar com a abnegação para o bem de todos, desenvolver a cultura. Então, em vez de eu querer ter coisas, eu ter conhecimento, eu ler, estudar música, adquirir qualquer tipo de saber, aprender outra língua, né? Eu ter amor, conduta reta, isso é prosperidade, né?
Então, ela, para ser válida, ela tem que ser conseguida honestamente pelo trabalho, com respeito ao próximo, respeito aos animais, respeito à natureza, e uma prosperidade que gere progresso geral, educação para todos, crescimento de todos. Então, com isso, a gente termina esse capítulo, né? Mas eu queria trazer mais algumas reflexõezinhas ainda para vocês da própria doutrina espírita. Mas, nesse final aqui, então, Emmanuel é muito contundente, né? E ele faz esse alerta, que alguns religiosos, né, como ele falou, tem gente que usa dos conhecimentos espirituais para conseguir coisas materiais. Então, muitos religiosos estão achando que a estar seguindo a Deus, fazer o bem, ter fé e fazer o que a religião espera da gente tem a ver com prosperidade material, mas não tem. Tanto é que os grandes santos, os grandes nomes que a gente imagina em toda a história de qualquer religião, não foram ricos. Jesus não era rico, Jesus morreu na cruz sem nada, né? Os apóstolos não tinham nada, não é isso? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, ou seja, o que a gente pensar aí, né, prosperidade material não faz parte da trajetória dos grandes espíritos de luz que tivemos na Terra. E aí, para trazer alguns raciocínios a mais, né, eu queria aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, olha que interessante, a prosperidade do mal é apenas momentânea, complementando, né, o que Emmanuel disse. Aliás, Emmanuel que está explorando o que disse o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra primária que veio antes, certo? E se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. Então, às vezes, a gente tem dó de quem está sofrendo, mas quem está sofrendo, às vezes, está na frente, porque ele já está reparando, ele já está em condição de maturidade espiritual para aprender. Aquele que tem aparentemente uma vida simples, tranquila e de aparente prosperidade, ainda está atrasado, ele não tem as condições de se submeter aos resgates e aos aprendizados que ele necessita. Aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. E a prosperidade do mal é apenas momentânea, porque ele ainda não entrou nessa fase, ele é um aluno de primeiro ano, enquanto quem sofre já é um aluno de quarto ano, quinto ano. É lógico que não é simples assim, né, pessoal? Estou colocando uma forma bem dicotomizada para forçar. Existem vários tipos de sofrimento e, na maior parte das vezes, ele é por nossa própria imprudência. Então, ele tem a ver com as nossas escolhas erradas. Então, se eu bebo, viro um alcoólatra, depois tem um problema no fígado, eu não posso culpar ninguém, se nem a mim, não a mim mesmo. Mas existem outros sofrimentos que não têm causa aparente na matéria, na encarnação de hoje, que são expiações, tá? E eles são esse resgate. Um outro lugar que eu achei legal, que eu acho que tirei informações legais, para mim fez sentido, espero que faça para vocês, para entender prosperidade, é no Pão Nosso, que é a prece que Jesus nos ensinou, né, na oração dominical. Então, lá ele fala, Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o que Jesus quis dizer com o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Aí vem toda uma elucubração de Allan Kardec, muito bonita. Ela é longa, pessoal. Quem quiser ler, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tirei só 2 trechos pequenos. Então, Kardec diz assim, olha, que significa dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, o pão que se pede é da matéria e do espírito. E antes de nos lamentarmos da nossa sorte, da falta de prosperidade, de ter na sorte, na riqueza, o objetivo da encarnação, perguntamos se ela não é nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado, repitamos a nós mesmos que Deus nos deu inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Então, Kardec está deixando claro que as dificuldades que a gente vive, elas são estímulos para o nosso crescimento. E, em vez de pedirmos a solução para Deus, que a gente peça a força para o corpo e a força para o espírito, para que o nosso corpo e o nosso espírito, reforçados pelo alimento espiritual, achem a solução das dificuldades, porque esse é o propósito da encarnação, virmos aqui encontrarmos a solução das nossas dificuldades.
Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem direito de reclamar o supérfluo. Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça. Então, achar que Deus protege quem é ruim, que quem está super bonzinho está sofrendo, que isso é injustiça. Não, afastai esses pensamentos, porque Deus é supremamente justo e bom. Ele é amor. Como que ele vai ter alguém sofrendo e aquilo não está tendo algum proveito? Então, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate, às vezes, o homem de bem. Então, ele nos pede para que a gente veja isso com clareza, né? Então, afastar do espírito a ideia de negar vossa justiça ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate, às vezes, o homem de bem. Pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém. Que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, arrecadando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Então a gente deve, na nossa vida, pedir força material, força espiritual, para superar os desafios, porque a prosperidade o objetivo da encarnação é superarmos a nós mesmos, aprendermos e buscarmos a nossa transcendência espiritual. Não temos dinheiro, né? E isso é muito claro em Jesus, né? Aqui na Mateus, no Evangelho de Mateus, ele traz essa fala do mestre. Ele diz: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra. Todos conhecemos essa frase, ela é muito famosa, né? Onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Então, sabe que prosperidade para Jesus é riqueza material? Entesourei para vós tesouros no céu, ou seja, tesouros espirituais, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, está também teu coração. Quando eu vi isso, eu nunca tinha pensado, né? Aqui, ó, onde está o teu tesouro, está o teu coração. É o que Emmanuel disse. A nossa emoção e o nosso sentimento plasma a energia da nossa mente. E a nossa energia mental, ela cria o filme que passa na televisão da nossa vida. Que filme a gente quer? Ligado à matéria, ao ouro, à predominância, né? Então, lembrando dessa frase de Emmanuel, prosperidade legítima é serviço e cultura, amor e retidão, bens espirituais. E por último, pessoal, aqui 2 pontos rápidos aqui do Livro dos Espíritos, né? Lá no capítulo 2º do livro 4º, já no finzinho, Penas e Gozos Futuros, no item 5, Penas Temporais, na questão que o Kardec faz, a questão de número 983, ele está falando do espio, como que é o sofrimento, o espia as culpas, o pagamento das dívidas, né? E aí eu tirei, porque não queria gastar muito tempo nisso, né? O nosso tempo é limitado aqui, mas ele diz assim, né? No meio da resposta, eu peguei só a parte principal. O homem que se crê feliz na terra porque pode satisfazer suas paixões é o que faz menos esforço para se melhorar. Olha o que os espíritos falaram. Olha o que os espíritos falaram, né? Então, aquele que satisfaz suas paixões, ou aquele que tem prosperidade, as paixões do ouro, do domínio, da posse, né, do comando, ele satisfaz tudo isso. É o mais preguiçoso, por quê? É o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral, ele começa a espiar esta felicidade efêmera na própria vida que leva. Mas certamente espiará numa outra existência tão material como essa. E para o espírito, só o fato da existência ser material já é um sofrimento, porque ela está limitada pela matéria, enquanto o espírito, no estado de liberdade, goza de felicidades que a gente desconhece. Então, aquilo que a gente admira às vezes, não é por aí, né? Como Emmanuel disse isso aqui, ó, menos esforço para se melhorar. É a avenida da licença. É a licença, o poder de fazer o que quer, né? Emmanuel disse. Aí, na questão seguinte, ele pergunta sobre as vicissitudes da vida e ele diz: é por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado.
Então, quando o espírito ele já está numa fase mais madura, ele tem condição de suportar algumas provas. Jesus nos disse, né, que a gente não dá um fardo maior do que a gente tem capacidade de trabalhar. E a quem mais tem, mais será dado. Então, aquele que mais tinha recebeu 5 moedas, aquele que tinha menos recebeu 4 moedas, aquele que não tinha muito recebeu uma moeda, né? Assim na palavra dos talentos. Então, como nós estamos trabalhando com conceitos espirituais, aquele espírito mais evoluído, já mais maduro e conhecedor das realidades do espírito, ele já pode receber mais. Então, ele vem, às vezes, atingido pelo seu passado, ou seja, ele vem resgatando e aprendendo com mais intensidade. A pessoa que não entende nada disso, só entende da vida material, olha e acha que ele é um sofredor, ele é um coitado, porque ele não tem prosperidade. Mas é aquela falta de prosperidade que faz com que haja a criação da sabedoria naquela pessoa, como nós vimos em Aristóteles também, né? Então, finalizando, pessoal, essa é uma frase minha, né? É limitada ao meu conhecimento que eu pude entender. Eu fiz um resuminho aqui para a gente, sabe? Porque eu achei esse capítulo especialmente difícil para mim, porque a gente tem uma formatação e está sempre pensando nessas coisas dessa forma, né? Como o Emmanuel colocou, que não é muito certo. Então, eu fiz esse resumo. Pode ser que vocês não concordem, que é assim. O entendimento da prosperidade real depende do entendimento do porquê da encarnação e da busca pela transcendência, ou seja, o poder de entender, buscar compreender as coisas espirituais. Propiciado pelo Espiritismo, no horizonte espiritual que a Terra se encontra após a vinda do Cristo. Né? Então, após a vinda do Cristo, nós sabemos que a felicidade não é material e a prosperidade também não. Né? Como disse Emmanuel, prosperidade são os bens de cultura, serviço, amor e retidão. Tá? Eu espero que vocês tenham achado legal o nosso estudo de hoje, que vocês tenham se sentido estimulado a estudarem, né, esse livro tão legal de Emmanuel, né, O Pensamento e Vida. É bem legal se vocês também puderem e quiserem estudar, né, e lerem de novo. E boa noite a todos e vamos com Deus.